A questão discursiva da prova de policial legislativo da Câmara dos Deputados está gerando polêmica. E aí, será que essa questão que pediu ali a peça técnica vai ser anulada? Será que cabe recurso? Se cabe, quais recursos você deve fazer? Fica comigo nesse vídeo que você vai saber tudo. Fala, concurseiros e concurseiras, aqui é o professor Alessandro, mestre da aprovação, já fui aprovado em 22 concursos públicos, sendo deles 20 da área policial, e a minha missão nesse canal é te entregar um conteúdo que vai fazer você realmente conseguir atingir o seu resultado. Então, bora para o nosso vídeo de hoje, mas não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Hoje, inclusive, saiu a divulgação, né? A Banca Sebrasp publicou a divulgação da resposta padrão, para você ter uma noção de como que ela deveria ser, porque assim você consegue fazer os seus recursos. E aproveitei aqui um tempinho rápido, estou no meu horário de almoço, inclusive parei tudo aqui, ó, estava trabalhando. Ó, esse aqui é o distintivo que um dia você vai ter. Show de bola, só para te motivar aí a realmente manter a constância, a consistência, a disciplina, porque depois, quando você... Meu crachá não tá aqui, né? Tá pra ali. Quando você pega o crachá, quando você é da área policial, vai receber teu distintivo, vai começar a trabalhar, você vai ver que tudo valeu a pena. Mas esse caminho não é feito só de flores, não é mesmo? E a gente tem que encarar a etapa da prova, que às vezes vem com alguns problemas. Então essa prova discursiva da Polícia Legislativa ali, do policial legislativo da Câmara dos Deputados, ela vem gerando aí uma polêmica, né? Eu vi vários professores ali comentando e tudo mais. Então nós vamos discutir aqui alguns pontos, aproveitar que saiu a resposta padrão da banca hoje, e eu vou inclusive apresentar para vocês aqui uma resposta padrão, né? Assim, como que seria a redação, a nota 10, né? Não seria a redação, mas a resposta nota 10 para a peça técnica, tá bom? Bom, vamos lá aos problemas. Primeiro problema, que até foi levantado ali pelo professor Diego Fontes, falando o seguinte, eu gosto sempre de citar, né, as fontes, porque eu não tinha não fiquei atento a isso, até porque é um concurso que eu não estava estudando, mas fui lá fazer a prova, até para dar esse feedback aqui para vocês. E é o seguinte, o professor Diego ele diz o seguinte, a banca pediu no edital a cobrança, né, de uma peça de natureza técnica, mas cobrou na prova, né, uma peça prático-profissional. E aí ele fala que existem as diferenças ali entre as duas e tudo mais. E que essa peça prática profissional, e isso tem uma verdade aqui que é muito importante a gente dizer, que é o seguinte, que quando você tem concursos de delegado, porque essa representação, né, do mandado de busca e apreensão é uma peça ali da autoridade policial. Do que a gente já está acostumado a fazer, a autoridade policial, né, é o delegado de polícia. Só que a gente tem esse costume porque a gente sempre acaba, né, trabalhando muito ali os concursos de polícia civil, por exemplo, Polícia Federal. Mas em um concurso como de policial legislativo, que tem uma polícia institucional, a polícia legislativa ela é uma polícia de ciclo completo, então ela também, diferente da polícia judicial, né, que onde eu trabalho, não é uma polícia de ciclo completo lá no tribunal, mas é pela própria lei de criação. Então os crimes que acontecem lá dentro, eles fazem a investigação, tem uma delegacia lá dentro, e lá dentro da delegacia tem algumas pessoas responsáveis por fazer esse inquérito, e inclusive representar, né, fazer essas representações quando são necessárias ao judiciário, né, e demais entes aí da justiça. E aí o que ocorre? Nos concursos de delegado, a banca deixa claro, ela sempre utiliza a expressão peça prática profissional, peça relativa à atividade da polícia, então aquilo está muito específico. No concurso da Câmara, ela colocou peça técnica. Então é por isso que você vai ver que muitos professores ensinaram vocês. Não é que eles erraram, pessoal. Eu vejo, não teve erro. Porque assim, o termo peça técnica é muito amplo. Quer dizer assim, qualquer coisa que o servidor, né, vamos falar até de uma forma mais ampla, tiver que fazer ali nas suas atribuições relacionadas ao cargo, ele vai fazer. Então, é muito amplo. Então, às vezes vocês treinaram a questão de parecer, né, que é mais comum, e aí a banca vem e pede essa peça. Como o professor Diego bem argumentou, por exemplo, que eu acho muito válido isso, que é o seguinte,
qualquer policial legislativo lá da Câmara pode fazer essa representação? Não, porque lá dentro, né, são nomeados pela mesa, inclusive, dentre os policiais, né, os servidores responsáveis por fazer isso, que inclusive tem como regra serem bacharéis em direito. Então, essa é o argumento que eu acho mais válido, não por dizer o seguinte, a banca colocou uma peça técnica e pediu uma peça prática. Não, porque a peça prática ela é uma peça técnica. Né? Assim, nem toda peça técnica é uma peça prática, mas toda peça prática é uma peça técnica. Está dentro, né, do escopo ali dos modelos, por exemplo, de peça técnica. Então, acho que isso não invalida. Mas o que invalida é o seguinte, você cobrar algo que não é uma atribuição inerente ao cargo. Porque quando é uma atribuição inerente ali do cargo, qualquer pessoa pode fazer. E ali, nesse caso, a gente realmente não tem. No entanto, são direcionadas pessoas que são bacharéis em direito, né? Porque essa representação, essa peça prática, ela exige todo um formalismo. E aí a gente vai mostrar aqui para vocês qual seria o formalismo. E aí fica outra indagação. Porque, será que a banca vai cobrar esse formalismo? Porque na resposta padrão, ela não especificou. Ela colocou ali os pontos que teria que citar, vou até mostrar aqui para vocês. Então, já vamos mostrar aqui para vocês, né? Vamos primeiro aqui para a prova. Deixa eu colocar aqui no meu modo aula. Você tem a prova, tá, né? Ó, diante dessa situação hipotética, na condição de policial legislativo federal, tá? Ela não colocou na condição de, eu não sei nem como é que seria o cargo lá, ou a função responsável por fazer isso, seria, sei lá, diretor, delegado, delegacia, alguma coisa, não. Ou seja, qualquer policial legislativo federal responsável por exercer as atribuições atinentes ao cargo, então essa não é uma atribuição atinente ao cargo, elabore a peça técnica adequada, você teria que acertar realmente, dirigida ao juízo competente para garantir a recuperação do patrimônio público subtraído, a apreensão de armas e a coleta de provas essenciais. A peça deve conter, né, a fundamentação fática, jurídica e a indicação dos crimes. Se você pensar numa prova mais informal, seria informal o termo? Melhor? Vamos pensar assim. Daria para você se virar. Igual, por exemplo, eu, corrigindo ali com a resposta padrão, vi que o principal eu citei. Dentro do formalismo adequado? Não, porque eu também não tenho treino para isso. Né? Realmente, como vocês vão ver aqui na nossa resposta padrão que eu fiz, cara, é muito técnico isso aqui. Por exemplo, quem estuda para delegado, cara, tem que fazer isso aqui várias e várias vezes. Vocês vão entender a complexidade. Depois, a resposta padrão da banca. Dá uma olhada aqui, ó. O que ela pede? Quesito 2.1, endereçamento e competência. Antes de falar isso, eu quero reforçar que quando eu falei que tinha acertado, né, o tema, por que eu falei, olha, eles vão cobrar algo relacionado a isso? Não sabia exatamente o que era. Mas por quê? Porque aqui no edital, deixa eu ver onde é que eu coloquei o edital, tá aqui, ó. A banca colocou esse item, ó, item 22, diligências investigatórias, que é um campo muito amplo também de coisas que podem ser cobradas aqui dentro, que perpassa ali, né, todo o direito processual penal. E então ela falou assim, olha, mas eu não imaginava que ela ia pedir essa representação. Talvez ali, por exemplo, poderia ter cobrado aqui um termo circunstanciado, uma coisa mais simples, uma parte ali até do próprio inquérito ali, que seria uma coisa mais simples de fazer. Não essa parte da representação a um juízo, do mandato de representação. E aí, pronto, está aqui. Só que dentro do conteúdo, já aproveitando, você vai ver que dentro do conteúdo de processual penal não tem o tema competência. Então, ele não cobrou isso. Ela não pode, né, colocar. Por exemplo, mas lá no edital ela colocou que seria relacionada a penal e processo penal. Então, é qualquer coisa do processo penal. Não. Ela só poderia cobrar na discursiva temas aqui dentro do que ela cobrou no edital dos tópicos de penal e processo penal, e de qualquer outra matéria, obviamente. Então, aqui cabe um recurso forte com relação a isso. Aí vem identificação da peça, né, legitimidade e local da diligência. Eu vou só repassar aqui e a gente vai para a peça que eu montei para vocês verem. Narrativa, fática e tipificação penal das condutas. E nessa tipificação existe um formalismo aqui que é importante, que é você não só falar assim, foi o crime de peculato. Não.
crime de peculato, artigo 312 lá. É bom que ele já colocou aqui, ó, 312, parágrafo 1º do Código Penal. Cara, você teria que especificar. É o que uma peça prática mesmo ali de delegado. Se você não cita isso aqui, meu amigo, você perde pontos importantíssimos e às vezes nem corrige, nem ganha a pontuação relativa àquele ponto. Que mais? Fundamentos da busca e apreensão, indício de autoria e materialidade. Fundamentos da busca e apreensão, hipótese de cabimento, perigo de demora e inviolabilidade domiciliar. Essa aqui foi a mais difícil para mim de sair redondinha. Acho que quase ninguém conseguiu fazer isso aqui. Porque a gente está falando de pessoas que treinam, né, estudam para policial legislativo, né, principalmente para polícia institucional ou no máximo para um agente da polícia federal ou civil, né, ou de outras forças, mas não tem esse formalismo todo e esse nível. Os pedidos e o fecho. Vamos lá. Cadê aqui? Dentro disso, deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, como que seria exatamente essa peça? Aqui a banca não cobrou, né, o cabeçalho, mas isso aqui é importante. Aí vem aqui, ó, excelentíssimo juiz federal, que aí seria quem é a competência? Juiz federal da seção judiciária, né, do Distrito Federal. Então vai para o juiz federal, porque foi um crime cometido, né, dentro da Câmara dos Deputados, que é um órgão federal. Aí vem o tema, representação por mandado de busca e apreensão. Você coloca esse título, né, é importantíssimo, porque isso é o que identifica a peça. Você vai identificar a peça aqui embaixo também, mas esse título aqui é importante. Novamente, numa prova de delegado, você não coloca isso aqui, já era. Então, ó, só esse cara, só de fazer isso aqui, exige um treino absurdo, tá? Porque, olha isso aqui, ó. Policial Legislativo Federal, no exercício das atribuições atinentes à autoridade policial, nos termos do artigo 4º, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, em conformidade com a súmula 397, que inclusive a banca própria citou e ela exigiu isso aqui. Isso aqui são coisas exigidas pela banca, né, que reconhece o departamento as atribuições de investigar crimes praticados no interesse da Câmara e de peticionar diretamente ao juiz competente para solucionar medidas cautelares, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, né, com fundamento nos artigos 240, 241 do Código de Processo Penal, blá, 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 representar pela expedição de mandato de busca e apreensão domiciliar pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. E aí vem primeiro ponto, primeiro item dos fatos. Então, isso aqui tinha lá no enunciado, gente, que era para fazer dessa forma, né? Claro que aqui ele não fala formalismo, ó, fala fundamentação fática, jurídica, né, indicação dos crimes e, em tese, praticados e os pedidos. Então, a gente já sabe que estava dividido em 3 pontos aqui que eles queriam. Então, aqui vem todo o contexto, tá ok? Que foi feito, que é um resumo do que aconteceu, mas novamente, importante aqui citar artigos e tudo mais. Depois, a tipificação penal, ó, as condutas descritas configuram em tese, né? Isso aqui eu lembrei que eu coloquei na minha redação. Por quê? Porque você está investigando, você não está dizendo que ele exatamente, né? E se os computadores estiverem lá? Né? E se não conseguir essas provas? Então, em tese, peculato. Ó, artigo 300. Cara, se você não coloca isso aqui, a referência, aqui eu não sei como é que a banca vai realmente. Na resposta padrão, tem. Mas ela não fala se você citar o artigo, isso aqui é importante ou não. Por ter o servidor público e a posse de arma de fogo de uso proibido. Está aqui. Dos fundamentos jurídicos, né? Indícios de autoria e materialidade, perigo na demora. Né? Você tem aqui a hipótese de cabimento da busca e apreensão, inviolabilidade domiciliar. Então, olha que na questão dos fundamentos jurídicos, são 4 fundamentos aqui importantíssimos nessa peça. Então, na prática, sim, estou fazendo concurso lá para delegado, cara, não cite isso aqui, já era. Pedidos. Aí, ó, diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência. O recebimento e a autuação da presente representação, isso aqui é um formalismo muito importante a seguir. A expedição do mandado de busca e apreensão e autorização para arrombamento e uso de força policial, caso haja, né? Por exemplo, uma pessoa que também não está treinada, né, para fazer essas peças, dificilmente pede isso aqui. No máximo, a gente pediu isso aqui. Eu pedi ali a questão do mandato de busca, a questão da apreensão das provas e também eu lembro que na minha até fiz um pedido de prisão preventiva, né? Mas que isso aí é uma coisa opcional, a banca também não trouxe ali, ou seja, não ia pontuar em nada quem colocou. Se você colocou, igual eu, você não vai pontuar em nada. Também não vai perder ponto, tá? E aí, ó, nos termos, Brasília, tananã, policial legislativo, que era a forma como a gente deveria assinar. Então, pessoal, percebeu o quão é complexa
essa peça, né? E isso, obviamente, dificultou muito. Teorias. Percebeu-se desde o primeiro momento que o edital ele é a forma de você direcionar as pessoas que você quer que entrem no órgão. E a gente não está falando isso de uma forma ilegal, mas de forma legal, obviamente. Por exemplo, no concurso da Polícia Federal, eles não cobram para o agente ali, cobra TI, não cobra contabilidade. Então, o edital é uma forma que o órgão tem de falar assim, a gente quer um pessoal com esse perfil. Você vê que tem concursos de agente de polícia que são focados, por exemplo, nas matérias de direito. Então, ali é a forma. O concurso anterior da banca não era isso, né? Trazia as matérias focadas ali na polícia institucional. E nesse eles mudaram. Então a gente já percebeu lá no início, eu já tinha falado sobre isso, a mudança, que eles querem alguém com perfil realmente ali, né? Perfil, igual o pessoal fala, perfil de polícia. Não, todo mundo é polícia. Perfil de polícia de segurança pública, da polícia, entre aspas, investigador de polícia. Né, que hoje, o termo correto, né, que a gente sempre vai usar daqui para frente, né, de acordo com a alteração ali da lei da orgânica da Polícia Civil, é o oficial, investigador, oficial de polícia, tudo mais. Mas, enfim, isso aqui não importa. Mas era esse o perfil que eles queriam, então eles pediram um edital extremamente focado no direito, cobrando vários tópicos ali mais aprofundados do direito, você pegar o penal, processo penal, todas as outras matérias, você vê que eles pesaram bastante. A gente já tinha comentado que a prova objetiva não foi pesada, mas foi difícil, mas não foi impossível, obviamente. Eles não pesaram a mão lá, mas na hora da peça, as duas questões estavam tranquilas. A gente fala sobre cadeia de custódia e inteligência. Se você não acertou nenhuma dessas duas, é porque realmente você não estava preparado para esse concurso. Agora, essa peça foi realmente assim, algo que a gente esperava no sentido de pode vir algo nessa linha. Agora, pedir a representação de um mandato, essa foi realmente, eu considero que foi muito puxado isso aqui, por tudo que a gente já falou. Diante disso, professor, recursos. Então, assim, primeiro recurso, essa questão da competência, se você não falou, entre com recurso com relação a isso. Eu acho que esse vai ser o recurso mais fácil de ganhar. Tá? Todo mundo que entrar aqui vai ganhar esse ponto, ou seja, o 2.1 ali vai ser desconsiderado, e aí vai ponto para você. Agora, anulação. Gente, a Banca Sebrasp não anula a prova sim. Não anula. E se eu tentar, ou seja, ir lá administrativamente, não vai anular. E em juízo, professor? Tentar todo mundo pode, mas eu acho muito difícil. Muito difícil. Então, anulação, eu acho assim, quem se sentiu prejudicado, como eu sempre falo, você está no seu direito, entra com recurso administrativo. Né? Se ela não aceitar, se você achar que deve ser, arrebentou na prova objetiva e acha que deve entrar, meu amigo, vai. Tem dinheiro, né, para bancar isso aí? Claro, porque não é barato. Manda ver. Vai até o STF se for preciso. Você tem que lutar. Se você arrebentou na objetiva e caiu na discursiva só por causa dessa peça, você tem que entrar. Eu entraria. Vai que? Porque depende muito do juiz, o juiz que vai julgar o seu caso. Obviamente. Então, mas eu acho difícil. Outro ponto, entrar com recurso pedindo que a banca não cobre o formalismo. Se ela não cobrar o formalismo, ela não está cobrando uma peça prática, entendeu? Ela não tá, cara, a representação é isso. Né? Claro que esse aqui é o modelo que eu fiz, pode ter aqui algumas variações, mas vocês viram que tem a estrutura, tem as coisas que a gente precisa colocar e que está tudo ali, né? De acordo com o que a banca colocou na resposta padrão, essa que eu apresentei para vocês. Então, flexibilizar, acho difícil. Pode ser um pedido, né? Para ela flexibilizar por todos os argumentos que a gente colocou aqui. Beleza. Pode ser um ponto também que foi levantado. Outro ponto que a gente pode levantar, deixa eu ver o que eu separei aqui mais para vocês. Cadê? Eu separei, não sei onde é que foi parar agora. Foi o seguinte. Cadê? Pronto. Bagunçou o meu... Deixa eu ver, acho que eu até anotei no meu celular. O celular não tá aqui. Tá aqui. O que mais que a gente tinha colocado aqui para falar com vocês? Realmente esse vídeo foi feito assim, ó. Não, acho que é isso. Né? Porque o que a gente falou foi que ela não deixou claro ali em alguns formalismos que seriam solicitados. Eu acho que esse formalismo, quando a banca especifica o tipo de peça que ela quer, cara,
está implícito a questão desse formalismo. Então é isso. A gente tem que agora, principalmente, né, como eu falei, se você acha que tem que entrar com recurso, você sempre tem que entrar com recurso em tudo. Lembrando que o recurso ele não vai te prejudicar em nenhum momento. Tá? O recurso só tende a ou não vai ganhar nada, ou vai ganhar alguma coisa, perder, você não vai perder com nenhum recurso, não tenha medo com relação a isso. Aí tem gente que vai, vou entrar com recurso judicial, depois vou ficar marcado, isso não existe, pessoal, fiquem tranquilos com relação a isso. E você que não deu em hipótese nenhuma, segue em frente. Né? Agora está na hora, esse concurso já passou, é hora de mirar no próximo, você que vai direcionar agora para as polícias, né? Se a área da Polícia Civil ali, vem PRF esse ano não, mas ano que vem deve vir uma PRF, ano que vem a gente deve ter aí um concurso, quem sabe, de policial do Senado, esse ano no segundo semestre começam, nós temos aí a volta dos concursos do policial judicial, inclusive estou preparando algumas coisas bem especiais aqui para vocês, então assim, a vida continua, né? Para você que não caiu nessa, levantemos agora, vamos nos levantar, seguir em frente e lutar pelas próximas. Gostou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários. Coloca aqui nos comentários se você vai fazer algum recurso, o que você pretende fazer, se você enxergou algum ponto aí que eu não enxerguei, coloca aqui também. Muito importante a gente ir contribuindo, porque a minha função aqui é essa, né? Treinar vocês para a aprovação e, é claro, não se esqueça de curtir e compartilhar. Grande abraço e até o próximo.